Gente, hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento, tá? Que está em todos os veículos de comunicação, os maiores veículos de comunicação nacional. Saiu, inclusive, ontem uma matéria no Fantástico, exatamente o caso da bilionária Anita Harley, dona das lojas pernambucanas, tá? Uma grande rede de varejo nacional. Anita foi vítima de um AVC há alguns anos e está há 6 anos em coma. E desde então iniciou-se uma grande disputa judicial sobre quem vai gerir e administrar esse patrimônio de Anita, tá? Anita deixou um testamento vital em que ela nomeava Cristine, a sua assessora da presidência das lojas pernambucanas, sua secretária há muitos anos, como a pessoa que tomaria as decisões acerca da saúde de Anita. Ocorre que Sônia Aparecida entrou com uma ação na justiça alegando ser esposa, né, alegando viver uma união estável com a Anita durante 20 anos, tá? E Sônia possui um filho que se chama Arthur Miceli, e Arthur Miceli também teve reconhecido pela justiça em uma ação que ele ingressou para ser reconhecida a relação socioafetiva de mãe e filha entre eles dois. Então, a justiça reconheceu em primeira e em segunda instância que Arthur é filho de Anita por socioafetividade, tá? E ocorre que a Anita, ela não deixou nenhum filho biológico, tá? A Anita, ela não possui nenhum filho biológico, nunca foi casada, e então iniciou essa grande entrave, essa grande disputa judicial entre Aparecida, entre Sônia e entre esse filho de Anita que surgiu posteriormente, tá? Em decorrência dessa decisão judicial que reconheceu Arthur Miceli como filho por sócio-afetividade de Anita, tá? Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que tudo isso de fato só está acontecendo porque não houve um planejamento patrimonial adequado, tá? E aí, gente, é aqui que a gente fala a importância de se ter um planejamento patrimonial. Com o planejamento patrimonial, todas essas discussões, tá? Essas disputas familiares por herança, por patrimônio, por gestão e administração de bens, tá? Ela não acontece, porque o planejamento patrimonial, ele é feito com a concordância de todos os envolvidos, de todos os familiares, de todas aquelas pessoas que seriam herdeiras daquele patrimônio, tá? Então, são estabelecidas, além da divisão das cotas de quem vai herdar esse patrimônio, também a quantidade, tá? Você pode, dentro de um planejamento patrimonial, inclusive, agraciar outras pessoas que tenham aqueles herdeiros necessários, que você tenha uma relação de afetividade, tá? Para além disso, fica estabelecido também todas as regras de governança, de gestão e de administração desse patrimônio. E é tudo feito de forma que não deixa margem para nenhum tipo de discussão judicial. Então, hoje o que está acontecendo com a Anita, né, é exatamente em decorrência de não se ter tido um planejamento patrimonial que ficasse determinado, além da questão da herança em si, mas também a questão da governança, da gestão e da administração desse patrimônio. E isso, gente, é muito comum e existem inúmeros outros casos, tá, de disputas judiciais famosas, em razão exatamente da ausência de um planejamento patrimonial. O caso de Gugu Liberato, por exemplo, é um exemplo claro disso. Embora o Gugu tenha deixado um testamento, tá? Hoje ele está sendo alvo de disputa judicial entre Rosemiriam, os filhos de Rosemiriam e a mãe de Gugu. Por isso que a gente fala que testamento ele não serve como uma forma de planejamento patrimonial, porque ele não é capaz de assegurar a vontade do titular do patrimônio, tá? Então, Gugu, ele deixou um testamento em que ele agraciava os seus 3 filhos e a sua mãe, e Rosemiriam posteriormente ingressou com uma ação judicial para tentar anular esse testamento, dizendo que ela tinha uma união estável com Gugu. Posteriormente, apareceu ainda um outro rapaz que alega ter tido uma união estável de 8 anos com Gugu e que também alega ter o direito sobre parte do patrimônio de Gugu. E aí a gente pode citar inúmeros outros casos famosos de disputas familiares pela ausência de um planejamento patrimonial, como o caso de Chico
Dionísio, como o caso de Marcos Paulo. Então, esse fato, essa matéria que surgiu ontem, que hoje está aí veiculada nos maiores jornais, em toda a imprensa brasileira, tá? Serve exatamente para demonstrar o quanto é importante o planejamento patrimonial, tá? E o quanto não se deve procrastinar, adiar a decisão de se fazer um planejamento patrimonial. Porque a gente não sabe, você não sabe quando pode acontecer alguma coisa com você. Como nesse caso de Anitta, né, que até então não tinha, aos 60 e poucos anos de idade, né, com menos de 70 anos de idade, sofreu esse AVC e desde então está incapaz e em coma. E aí, pela ausência de se ter uma predeterminação sobre quem deveria gerir e administrar o seu patrimônio, é que hoje está acontecendo essa grande disputa judicial, que certamente não é a sua vontade. Eu tenho certeza que a Anitta não gostaria que essas pessoas, que são pessoas por qual ela com certeza nutria algum sentimento, né? Hoje estão todas se degladiando e disputando judicialmente o poder sobre a administração e a gestão do patrimônio de Anitta, tá? Então fica aqui, gente, esse vídeo, né, e essa mensagem, né, para que você não adie, não procrastine, tá, a sua decisão de realizar um planejamento patrimonial para evitar todos esses males, tá? Essas disputas que podem acontecer depois que a pessoa não está mais consciente ou que a pessoa não está mais aqui para decidir as questões familiares.